na ocasião em que ouvi essa mensagem. Quero falar com vocês, então, nas ideias do capítulo 33 de Êxodo. Você vai achar aí na sua Bíblia, Gênesis, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 33. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Rubens. Também apareceu ali debaixo, né? Ali no vídeo. Eu sou o servidor também aqui nessa casa, assim como muitos dos que aqui estão. Êxodo capítulo 33. Nós vamos conversar um pouco a respeito das ideias que aqui estão. Epifania. Epifania é a manifestação de Deus. A manifestação de Deus perceptível. A manifestação de Deus de maneira sensível. Para alguns até de maneira visível. A Bíblia está cheia de epifanias. De homens e mulheres que experimentaram essa experiência sobrenatural, a qual não se explica, a qual quem experimenta não fica do mesmo jeito. Quando Deus se manifesta, as coisas saem do lugar. Ou melhor dizendo, as coisas voltam para o seu devido lugar. Vão para o lugar onde necessariamente devem estar segundo o querer de Deus. Epifania são essas manifestações visíveis. Alguns homens experimentaram essas manifestações visíveis ou sensitivas de Deus. Abraão experimentou essa impressão sensitível. Jacó experimentou essa experiência de epifania. Pedro, Tiago e João experimentaram essa tamanha manifestação quando Jesus foi transfigurado. Moisés experimentou epifanias, muitas epifanias. Então, se eu tivesse que chamar alguém para falar de epifania, talvez Moisés fosse um bom exemplo para falar a respeito de epifania e dessas manifestações sobrenaturais de Deus, onde poucos puderam acompanhar e experimentar, e aqueles que experimentaram ficaram deslumbrados com aquilo que viram. Então, quando eu olho para a Bíblia e observo essas manifestações, eu vejo homens e mulheres que experimentaram algo e que transformou a vida deles para todo sempre. Paulo experimentou isso de estar diante de Jesus Cristo, quando aquela luz se manifestou e perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E dali por diante a vida daquele perseguidor passou a ser completamente diferente. As coisas voltaram para o seu devido lugar, para o cumprimento de um propósito de um Deus que se manifestou na vida daqueles homens e daquelas mulheres. Eu não posso falar sobre epifanias. Pessoalmente, eu não tenho nenhuma experiência de epifania para contar para vocês. Eu posso sim subir aqui e falar a respeito de como continuar orando, por exemplo, sem nunca ter observado nenhuma manifestação sobrenatural, sem sentir qualquer coisa diferente. Muitas vezes, até experimentando orar sem ter a percepção de que alguém está me acompanhando ou me ouvindo. Eu posso falar disso muito bem. Como continuar orando sem nunca ter experimentado esse tipo de manifestação.
Mas Moisés pode falar para mim a respeito de manifestações sobrenaturais de Deus. Ele experimentou quando estava cuidando das suas ovelhas no deserto e observou que aquele arbusto pegava fogo, estava pegando fogo e não era consumido. E quando ele se aproxima daquele arbusto, ele ouve a voz e diz: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Moisés ali experimentou a manifestação sobrenatural de Deus, e Deus falou com ele. Moisés ali experimenta e recebe uma missão, e depois experimenta muitas manifestações de Deus ao longo da sua jornada com o povo. Quando Deus se manifesta para gerenciar as 10 pragas que caem sobre o Egito, para falar com o faraó, alguém que não tinha traquejo, não tinha vocabulário, não tinha o jeito de falar com o faraó. A palavra do Senhor estava com ele, sendo manifestada para que ali conversasse. O Senhor manifestou o seu poder maravilhoso, a sua presença abrindo o mar vermelho e conduzindo aquele povo até as portas da Canaã, da terra prometida. E durante todo aquele período, Deus se manifestava diante de Moisés. Então Moisés pode falar muito a respeito de manifestações do Senhor. Se ele estivesse aqui, talvez ele pudesse dizer assim para mim: Rubens, vamos então falar a respeito de uma ocasião especial. Quero dividir com você essa ocasião em que eu estava no deserto com o povo e Deus se manifestou para mim dizendo palavras duras. Não vou mais com teu povo. Vou enviar um anjo e vou prover tudo aquilo que te for necessário para cuidar do seu povo, de você e do seu povo, mas eu não vou contigo. Quero contar então como foi essa conversa, Rubens. Moisés talvez diria isso para mim. Então eu fui até uma tenda, capítulo 33, versículo 7, vai dizer que existia uma tenda ali, chamada tenda do encontro. E Moisés se dirigia para aquela tenda, para encontrar-se com Deus, para dialogar com Deus e para estar com Ele face a face. E ele conversava com Deus como se fosse um amigo, conversava face a face e falava a respeito das coisas que ali estavam acontecendo, e Deus dava as orientações para que ele conduzisse aquele povo. Mas as palavras que Moisés recebeu naquela ocasião foram pesadas, porque o Senhor disse: não vou com o seu povo mais. O seu povo é um povo obstinado em pecar. O seu povo é duro. O seu povo não sabe respeitar. Palavras duras. E Moisés se encontrou com Deus naquela tenda, naquela ocasião, e conversaram. E quando Moisés ia para essa tenda que ficava fora do arraial, fora das demais tendas, os demais ficavam à porta da sua tenda, em atitude de reverência e de profundo respeito e contrição, porque ao Moisés entrar na tenda, descia uma nuvem, e ali Deus se manifestava. E veja, você precisa ter alguma criatividade para ler a Bíblia. Você precisa imaginar, porque a Bíblia não conta os detalhes. Mas imagine você conversando com um amigo, e eu tenho alguns amigos, em especial um amigo que está me vendo neste momento. A gente conversou há pouco a respeito de sapatos. Eu disse a ele: como assim você não conhece essa marca de sapato?
Você é pobre como eu? Essa aqui é a marca mais popular entre os pobres de bom gosto. Olha. E ainda mandei um kkkk para ele. Ou melhor, eu mando RS. Eu acho que alguém usa RS ainda. Alguém usa RS. É assim que eu converso com o meu amigo. É um amigo humano como eu, mas eu posso imaginar, com todo o respeito, mas Moisés conversando com o seu amigo. Conversando com o seu amigo, o grande Deus, diante dele. E ele tendo esta notícia de que o Senhor não vai mais com ele, que vai mandar um anjo adiante. E a conversa de Moisés com Deus, na minha criatividade, poderia ser talvez assim: como assim, Senhor? Como assim eu vou, o Senhor vai, o Senhor fica, e eu vou e vou com um anjo? O Senhor me chamou lá quando eu estava cuidando das minhas ovelhas. Não foi um anjo que me chamou, foi o Senhor que me chamou. O Senhor me deu habilidade para falar, colocou o meu irmão para falar e ele falou diante do faraó. O Senhor gerenciou as 10 pragas que caíram sobre o Egito. O Senhor conduziu a jornada até as margens, até a beira da praia, diante do Mar Vermelho. O Senhor abriu o Mar Vermelho. O Senhor fez com que o povo atravessasse o mar e fosse conduzido até as portas da cidade, até as portas da terra. O Senhor conduziu a nós, todos nós, dia e noite por esse deserto até agora. E o Senhor me diz que o Senhor não vai mais. É verdade que esse meu povo obstinado em pecar acabou de fazer um bezerro de ouro aí. Diante de tantas maravilhas que o Senhor realizou, esses acabaram de fazer um bezerro de ouro para adorar. Mas como assim o Senhor diz agora que eu fico, que o Senhor fica e vai mandar um anjo diante de mim e que eu vou ser conduzido por um anjo e que tudo o que for necessário vai ser entregue para que eu cuide desse povo? Senhor, se o Senhor vai, nós vamos. Mas se o Senhor não for, ninguém vai. Eu não vou. E nenhum dos seus que aqui estão vão. Porque não me interessa todas as coisas que o Senhor vai entregar, se o Senhor não estiver comigo. Imagine você recebendo de Deus a notícia de que você vai ter um anjo te acompanhando, o anjo vai prover tudo aquilo que lhe é necessário, você não vai ter mais dúvidas da decisão a ser tomada, você vai ter tudo aquilo que é necessário para cuidar bem da sua família, você vai saber exatamente o que fazer, quando fazer, por que fazer. Você tem tudo aquilo que é possível. Mas não tem uma coisa. Não tem a presença de Deus. Moisés, nessa situação, talvez seja a face oposta de uma moeda que tem uma outra face e que pode ser muito bem caracterizada com a história de Abraão. Abraão também é retirado da sua terra, a pedido e a chamado de Deus. E ele é conduzido para sair da sua terra, da casa dos seus parentes, e para ir a uma terra onde o Senhor vai fazer com que ele seja uma grande nação, para que abençoe as famílias da terra, sejam abençoadas por meio da semente dele. E a semente e o cumprimento da promessa chama-se pelo nome de Isaque.
quando Abraão tem Isaque na mão, ou Isaque no colo, e Isaque é a resposta do tudo de Deus para Abraão, porque a promessa é Isaque. Isaque é o tudo de Abraão. O tudo de Deus para Abraão é Isaque. Então o Senhor diz assim: Abraão, agora você vai, mata Isaque e me entrega. Mata Isaque e me entrega. Porque eu quero saber se você é capaz de viver sem o seu tudo, mas comigo. Percebe a pergunta para Abraão? Você é capaz de viver sem nada, Isaque, mas comigo? Para Moisés a pergunta é diferente. Moisés, você vai com um anjo, e o anjo vai prover tudo aquilo que lhe for necessário, e você vai saber o que fazer, onde fazer, por que fazer, quando fazer, vai ter toda a bênção, mas você não vai ter a minha presença. Eu quero saber se você é capaz de viver com tudo, mas sem mim. Para Abraão é com nada, mas comigo. Para Moisés é com tudo, mas sem a minha presença. Isso é tremendo, porque eu fico imaginando o andar na nossa existência, carregando tudo aquilo que são as bênçãos do Senhor, e eu venho falar numa quarta-feira, onde normalmente a gente vem apresentar as nossas necessidades, a gente está à procura das bênçãos do Senhor para as nossas questões. E a pergunta que fica é: se eu recebesse tudo aquilo que eu preciso e quero e imagino, será que necessariamente eu estou pedindo também que venha com as bênçãos do Senhor a presença de Deus? Ou estou apenas interessado nas mãos do Senhor sendo manifestadas as suas bênçãos sobre a minha vida, mas a minha relação com Ele é só uma questão de administração? Eu acesso o Senhor que administra o bem que eu preciso, e aquilo que me satisfaz e me agrada, ou que eu estou realmente interessado no Deus da bênção? Eram 10 os leprosos. Quantos retornaram para agradecer o Senhor Jesus pela a manifestação da bênção? 1. Para o leproso, o que era a maior expectativa de um leproso? Era ser curado. Simples assim, era ser curado. Qual era a maior expectativa do cego? Qual a maior expectativa do paralítico? 38 anos esperando que alguém pudesse ajudá-lo para que ele tocasse nas águas quando elas fossem agitadas, para que fosse curado. Todos eles estavam na expectativa de receber o seu tudo. Daqueles 10, apenas um retornou. Todos os outros 9 foram viver a sua vida com o tudo de Deus, com a bênção que haviam recebido, com a manifestação maravilhosa do poder de Deus, com a constituição novamente da sua pele, com estar novamente integrado à sociedade, à sua família, aos seus filhos.
Mas um apenas pensou assim: espera aí, eu tenho tudo, mas eu quero conhecer aquele que é Senhor do tudo. Eu quero conhecer aquele que é maior que tudo. Eu quero estar com aquele que é a manifestação de tudo e que faz e que dá sentido ao tudo que eu recebi. Ela tocou nas vestes de Jesus apenas. E do Senhor saiu poder. E o Senhor pergunta: quem me tocou? E ela diz: eu, Senhor, foi eu quem te toquei. Quem te tocou? Foi eu. Ela recebeu tudo. Porque ela já havia gastado o seu dinheiro no Einstein, no Sírio-Libanês. Oswaldo Cruz. Ninguém deu solução. Ela deu tudo o que ela tinha. E ao tocar Jesus, ela recebe tudo. Mas depois de algumas semanas, ela seria mais uma mulher com tudo. Acostumada com o tudo. Satisfeita com tudo. Mas sem de fato ter recebido o Senhor de tudo. Aquele que faz sentido, que dá sentido ao tudo. Alguém um dia perguntou assim: Senhor, pediu, dá-me sabedoria. E o Senhor diz: o seu pedido é bom, porque você não me pediu ouro, nem prata, nem poder, nem palácio, mas me pediu sabedoria. Além da sabedoria, eu vou te dar também tudo. E aí, ele vive com tudo. E em algum momento da sua vida, ele esquece-se do Deus de tudo. E passa a viver do seu jeito. Mas em algum momento ele lembra que, peraí, eu estou vivendo com as bênçãos do Senhor, mas eu estou vivendo longe do Senhor. E aí ele escreve talvez o livro mais amargo da Bíblia, e a palavra que se destaca ali entre tantas outras palavras é vaidade. E ele conclui: tudo era vaidade. Tudo era correr atrás correr atrás do vento. Tudo que está debaixo do sol era vaidade. Porque ele entendeu que, como diz a lição de Moisés: Senhor, se é tudo sem tu, eu não vou. Porque é o Senhor Deus, o Senhor Jesus, que dá sentido a estar na vida com tudo. Com boa família, com boa comida, enfim, aquilo que você pode relacionar que é tudo de bom. E Moisés vai dizer no versículo 16, porque o que faz diferente o meu povo dos demais povos, não são as suas bênçãos que nos faz diferentes deles, mas a tua presença em meio do teu povo, em meio ao teu povo. Jesus diz: o Senhor faz derramar bênçãos e a chuva sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Não são apenas crentes em Deus, servidores de Jesus que têm coisas boas. Aliás, as coisas boas, elas são dadas por um Deus que é abundante e misericordioso. Ele sustenta a vida, inclusive daqueles que são rebeldes ao seu nome, que atacam a sua existência. O Senhor faz cair as bênçãos sobre eles também. Então, o que nos faz diferentes de todos os demais não são as bênçãos de Deus, mas a presença de Deus no meio do seu povo. É tudo, Senhor, mas é contigo?
então eu topo. Se é sem a tua presença, eu não vou. Fico eu e o seu povo aqui. Digamos a verdade, Moisés disse isso depois que, no versículo 14, ele já havia ouvido que o Senhor ia com ele. Mas esse é o cerne da questão. Moisés, ele é a resposta para esse questionamento de nós fazermos ali um aferimento da relação com Deus, de se eu estou sendo abençoado, então estou com Deus. Se eu não estou sendo abençoado, estou distante de Deus. Epifania é para aqueles que trilham um caminho em que não são sacudidos na falta e também não ficam deslumbrados na abundância. E Paulo fala muito bem disso em Filipenses 4. Ele vai dizer que aprendi o segredo do contentamento, de sei estar na falta e sei estar também na abundância. A gente tem aprendido, a duras penas, como é administrar a falta e cair de joelhos, e a gente tem que fazer isso, cair de joelhos diante de Deus mesmo, nas dificuldades, nas faltas, nas amarguras, quando nos falta aquilo ou alguém precioso. Mas talvez a lição preciosa de Moisés aqui seja o como continuar de joelhos quando tudo vai bem. Quando o emprego não corre risco, quando os filhos estão saudáveis e bem educados, quando você está vivendo um bom romance com sua esposa, com seu namorado, enfim. Quando todas as coisas vão bem, como é que eu continuo me prostrando de joelhos quando eu não tenho nada a pedir? Senhoras e senhores, então talvez o ponto aqui seja: Senhor, me ajuda a entender como é que é viver diante da abundância e estar de joelhos na tua presença. Se para você talvez seja um momento de viver a experiência de Abraão com apenas a presença de Deus, se é que eu posso dizer apenas, ou na presença de Deus, mas sem nada. Eu peço mesmo em oração que o Espírito Santo seja manifestado no teu coração, na tua mente, para que você compreenda esse momento e tenha serenidade de passar pela escassez com hombridade, com serenidade, com inteireza e com cabeça erguida. E se você tem vivido momentos de Moisés, quando tudo lhe está disponível, que você tenha a sabedoria dos céus, dada pelo Espírito Santo, para administrar uma relação com o Senhor saudável, de maneira que você não venha se deslumbrar e esquecer-se do Deus que lhe proveu tudo. Tudo com Deus ou tudo sem Deus? Está na tua mão. Que Deus te abençoe. Jesus é melhor sim que
Orem comigo. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua rica palavra. Ela é viva e pode atender a nossa necessidade de uma maneira sobrenatural, Senhor. Eu penso apenas em uma única mensagem, mas quantos são aqui que estão neste templo e os que ainda assistem pela internet, e o Senhor pode transformar essa única mensagem naquela necessária para cada coração que aqui está, Senhor. Obrigado pela tua riqueza, por tua abundância, por tua fartura, Senhor. Aprendemos hoje a respeito de abundância ou da escassez. Nada, ou Senhor, e mais nada é suficiente. Tudo sem a tua presença não é o bastante, Senhor. Nos ajuda a compreender isso na nossa jornada, para que não venhamos a blasfemar quando estivermos na escassez, ou ficar deslumbrado e esquecer-se de Ti na abundância, Senhor. Nos faz equilibrar essas duas forças que nos interpelam a todo momento, Senhor. E, por favor, Senhor, guarda a mim e os meus irmãos para o Teu reino que em breve virá, onde a Tua presença será abundante e toda a Tua bênção e os Teus feitos serão para nós por toda a eternidade. É em Teu nome que lhe peço e agradeço, Senhor Jesus. Amém. Obrigado.